Até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobreviverá a tua pobreza como meliante e a tua necessidade como homem armado. Volta para o versículo 9. Ele fala: até quando que o preguiçoso ficará deitado? Essa pergunta ela é muito interessante e ela é muito mais fácil de responder do que a gente pensa. Mas a solução para ela, para muitos, é muito mais difícil. Muitas pessoas, elas parecem que elas estão a vida dela toda deitada e dormindo. Muitas pessoas parecem que elas estão a vida toda com sono. E muitas dessas pessoas parecem que estão a vida toda preguiçosas. E a preguiça, ela não se resume só naquele que não faz nada. Porque tem muita gente que trabalha, mas tem preguiça de querer trabalhar. Faz porque senão passa fome. Muitas pessoas fazem a mesma coisa dentro da casa do Senhor. Eles vão porque eles querem estar ali sentado presente. Mas isso não significa que eles realmente seguem e adoram a Deus da forma como devem adorar. E tem muitas pessoas que têm tanta preguiça de ler a palavra do Senhor, de adorar a Deus, de te buscar. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas elas ficam presas nas suas próprias rotinas e nas próprias coisas que elas estão fazendo. Tem pessoas que convivem com pessoas preguiçosas e acabam se tornando preguiçosas. Tem pessoas que convivem com pessoas de mente fraca e acabam se tornando pessoas de mente fraca. Tem pessoas que não buscam a palavra do Senhor e acabam se tornando pessoas que não buscam a palavra do Senhor porque estão convivendo com pessoas assim. Você entende? A maior deficiência do preguiçoso não é só ele não buscar a Deus. É ele simplesmente não fazer nada para que ele mude isso. É simplesmente ele não fazer nada para que a vida dele mude. E muitas das vezes é esse mesmo preguiçoso que se queixa porque a vida dele é pior do que a do vizinho dele. Muitas das vezes esse mesmo preguiçoso, ele fala assim: nossa, mas o meu vizinho conseguiu construir alguma coisa. Por que eu não consigo? Nossa, mas eu consegui conquistar alguma coisa, mas o meu vizinho conseguiu conquistar 3 vezes mais. A diferença entre o preguiçoso e aquele que conquista é porque aquele que são dos poucos conquistadores que existem na terra, assim como os poucos servos que verdadeiramente adoram a Deus, significa que são esses poucos que realmente buscam a Deus com fervor e com coração. Muitas das vezes a gente busca ter mudança na nossa vida e na nossa rotina, mas o maior defeito de nós hoje como seres humanos é simplesmente sentar e esperar que Deus faça algo por nós, sem que nós façamos algo por Ele. E muitas das vezes nós queremos ser recompensados por coisas que nós mesmos não buscamos. E você pode observar que diversas vezes você pode pegar, você levanta um muro na sua casa e as pessoas com inveja de você vai levantar 2 ou 3. Mas você sabe por que aquele um muro que você levantou é muito melhor do que 3, 4, 5 ou 6 do que os outros levantaram? Porque aquele que você construiu foi bem feito. Aquele que você fez foi de coração. Aquele que você fez foi porque você deu o seu melhor para levantar ele. E aquele que levantou 3 ou 4, por que muitas das vezes acaba caindo? Ou acaba ficando todo desmoronando? Porque aquele não está disposto a aprender. Ele está disposto a fazer porque os outros fizeram. Muitas das vezes, as pessoas elas estão dentro da casa do Senhor, elas estão fazendo as coisas. Você está aqui se dedicando, você está buscando o Senhor, você está adorando, você está seguindo, você está dando o seu melhor. Mas aí a pessoa que senta na mesma mesa que você, está do seu lado, ela está se perguntando: nossa, por que as coisas dele vai para frente e para mim não vai? E o próprio versículo nos explica.
E ele fala, ó, o preguiçoso. Aí Deus pergunta, até quando você vai ficar deitado? E quando ele fala isso, o mais interessante é que ele não está falando só da pessoa que não faz nada. Ele está falando de todos os sentidos. Até quando você vai desejar, você vai querer buscar ter, mas não vai buscar? Até quando você vai querer desejar ter algo e você não vai conquistar nada? Tem pessoas que têm mais de 20, 30, 40, 50 anos, mas não conquistou a casa dos sonhos, não conquistou o carro dos sonhos e ao mesmo tempo não entregou isso a Deus. E é por isso que muitas das vezes as pessoas falham, porque elas querem colocar elas à frente dos objetivos de Deus. E aí vão deixando Deus de lado para tentar realizar os seus próprios desejos. Se você não vir para a igreja porque você está cansado, você não vai vir para a igreja todo dia, toda hora. Se você não querer buscar a Deus porque está difícil, você não vai buscar Ele nunca. Se você não for conquistar seus objetivos, outras pessoas vão conquistar no seu lugar. Se você não trabalhar e não se dedicar, você um dia vai ter que trabalhar para alguém que trabalhou muito e se dedicou muito. Você entende o que eu quero passar para você? Você não deve viver à mercê e à opinião do que os outros fazem. Deixar com que a preguiça tome conta do seu coração vai fazer com que você se torne um homem ou uma mulher fraca. E perante Deus você vai se enfraquecendo mais e mais. Buscar a Deus quando você acha que está bom, frequentar a casa do Senhor quando você acha que deve, quando você acha que pode ou quando você quer, vai abrir possibilidades de você também ter uma vida espiritual estabilizada quando der. E muitas das vezes as pessoas acabam falhando nos seus objetivos, porque muitas das vezes você olha para elas, já são pessoas mortas. Às vezes você tem uma energia que o outro não tem. E apesar de você querer que ele tenha aquilo, você tem que entender uma coisa muito importante. Nem sempre as pessoas que você quer ajudar, elas vão querer ser ajudadas. Nem sempre as pessoas que você quer salvar, elas realmente vão querer ser salvas. E você entende isso da pior maneira, porque às vezes você tem energia para ler a palavra do Senhor 20, 30 capítulos inteiros ali. Mas quando você chama alguém para fazer a mesma coisa com você, a pessoa, não sei. Não dá. Não vou. Você entende? Aleluia. E muitas das vezes a salvação, ela acaba se provando que nesses aspectos, não em todos, mas nesses aspectos ela se torna individual. Porque se você buscar e o outro ficar a vida toda, porque tem muitas pessoas que ficam a vida toda assim, levantando os braços, se queixando, dizendo que a vida é injusta, que a vida deveria ser assim, que a vida deveria ser melhor, e eles mesmos não mudam para que a vida deles se torne melhor. Se você almeja um sonho, coloque ele nas mãos de Deus para que Ele faça com que você alcance esse sonho. Mas aí eu vou te dar um porém. Deus não vai fazer você alcançar sonhos e objetivos que te afastem dele. Por isso que muitas das vezes você pede e Ele não te dá. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas eu estou orando tanto para Deus, e eu queria tanto que Ele respondesse. Se eu chegar hoje no pastor Alex e fazer uma pergunta para ele, uma pergunta importante, e ele ficar em silêncio, mas eu olhar o rosto dele, eu já vou saber, muitas das vezes, a resposta para aquela pergunta. E muitas das vezes Deus age assim. E o que as pessoas não entendem é que o silêncio de Deus também é uma resposta. E isso é interessante. E não significa que quando você pergunta, quando você fala, Ele está ali, em cima de você. Não significa que Ele não quer atender. E muitas das vezes parece que quanto mais você busca, menos resposta você ouve.
E isso acontece porque o silêncio de Deus, ele muitas das vezes já é uma resposta para responder perguntas que você também já sabe a sua resposta. Muitas das vezes a gente pede para Deus que Ele entregue para a gente coisas que é o desejo do nosso coração, mas não significa que aquilo vai fazer bem para a gente. E o mais interessante que Deus nos mostra é que para a gente buscar esses objetivos e para a gente ter eles, a gente tem que conquistar eles por mérito, não porque o que a gente quer. E é incrível que esse versículo, quando ele fala assim, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? É porque muitas das vezes Deus pergunta para você, até quando você vai ficar sem me adorar? Aleluia! Até quando você vai ficar nesse teu sono profundo? E pessoas perguntam assim, mas evangelista, qual que é o sono profundo que Deus está falando? O seu sono profundo é você ficar estagnado, não orando, não buscando o Senhor. Essa é a maior perca. Às vezes você tem um carro, seu carro pode até pegar fogo. E você pode achar que aquilo ali foi uma perca grande. Mas você esquece que com o bem material, a pior perda que você pode ter é a tua alma e o teu espírito. Se você não cuida do seu espírito ou do seu espiritual, você não se renova. Você não cresce espiritualmente. Por que muitas das vezes as pessoas amam viver na miséria? Porque elas estão no conforto daquela miséria. Porque aquela miséria muitas das vezes traz segurança para ele. Eu não vou sair daqui, porque se eu sair daqui, eu vou ter que buscar mais, eu vou ter que lutar mais, eu vou ter que trabalhar mais. E diversas vezes a gente vê que nós falhamos da mesma forma com Deus espiritualmente. Porque a gente não busca melhorar, porque a gente já sabe que aquilo ali, a gente vai ter que trabalhar mais para ter. E você sabe por que muitas das vezes as pessoas desistem da casa do Senhor? Porque eles começam a perceber que eles vão ter que trabalhar mais, lutar mais, passar por mais lutas para receber aquilo que Deus quer. Aleluia, Deus. E aí elas acabam se conformando com o que o diabo tem para oferecer. Porque ele entrega o conforto. Ele te entrega a segurança que você busca. Então Deus não me entrega a segurança, Deus te entrega a proteção que você merece. A proteção que você busca, a proteção que você vai atrás para ter. Então tudo na Bíblia e na Palavra de Deus também se baseia no mérito. Não é só treinar, competir e conquistar o primeiro lugar. Você sabe por que o segundo lugar ele é um dos mais sofridos? Porque é sempre daquele que quase chegou lá, mas ele não chegou lá. E o terceiro lugar é daquele que ele pensa no que ele pode fazer para chegar no segundo e depois no primeiro. Então tudo se baseia também em estratégia. O quanto que você tem que organizar a sua vida, as suas metas para você conseguir conquistar seus objetivos. O quanto que você tem que se organizar espiritualmente também dentro do seu lar. Às vezes você entra no lar de muitos e você vê que um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra. Deus trabalha no meio de divisão? Deus trabalha no meio de divisão? Não. Deus não trabalha nunca no meio de divisão. Porque quando não existe comunhão naqueles que realmente querem buscar o melhor para suas vidas, e se essa comunhão não for com Deus, a gente não evolui, a gente não sai do lugar. E sabe qual é o mais interessante? Que muitas das vezes as pessoas podem ser explicadas, ensinadas e guiadas, mas isso não significa que elas serão gratas pelo que elas têm, não. Ou pelo que elas receberam. Mas o que isso tem a ver com a preguiça? Porque as pessoas preferem falar que você não entregou nada e preferem ser preguiçosas do que elas buscarem realmente os objetivos delas. Sabe qual que é a pergunta mais difícil de se responder?
Qual é o objetivo que Deus tem para você hoje? Aleluia. Glória a Deus. Você sabe por que essa pergunta é difícil de se responder? Porque é o objetivo individual de cada um de vocês. De todos nós. É o objetivo individual de cada um de nós buscarmos a Deus. Sim. Aleluia. Mas de que forma Ele vai nos usar? É o objetivo que você tem que buscar de forma pessoal com Ele. E diversas vezes quando as pessoas estão perto de buscar isso, elas desistem. E é isso que faz elas perderem as bênçãos que Deus tem para entregar para elas. Se aquilo que te faz ficar longe de Deus, ficar longe de buscar a Ele todos os dias, é aquilo que você tem que tirar da sua vida. Aleluia. Porque aquilo que te afasta de Deus não é aquilo que vai te fazer ser melhor, não. Você sabe por que Deus ele ensina que é muito mais difícil uma pessoa rica, ele fala difícil, não impossível. É muito mais difícil uma pessoa rica passar por um buraco de uma agulha do que um camelo? Você sabe por que ele fala isso? Porque muitas das vezes quando as pessoas se tornam bem-sucedidas, elas abandonam a Cristo porque elas se concentram nas riquezas delas. O foco delas se tornar melhor e mais rica. O foco delas se torna aquilo que elas têm, não aquilo que elas podem ter com Deus. Elas começam a entender o preço de todas as coisas, mas acabam perdendo os verdadeiros valores de tudo. E o principal se perde, que muitas das vezes é a família, que Deus entregou para ele, que muitas pessoas gostariam de ter e não tem. Muitas das vezes as pessoas acabam se tornando ingratas porque elas não percebem tudo aquilo que elas têm. É muito fácil eu reclamar do carro velho, mas e quem anda a pé? É muito fácil reclamar de uma casa, mas e quem não tem? Você entende o que eu quero te passar essa manhã? Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu quero que você entenda, através da palavra do Senhor, é claro, é que a partir do momento em que nós queremos se exaltar demais, quando deixamos de ser preguiçosos e quando Deus começa a nos abençoar, a partir do momento que começamos a se exaltar e não exaltar a Ele, nós mostramos o porquê que nós não merecemos ter aquilo desde o início. E diversas vezes Deus não te entrega o carro porque Ele sabe que você, andando 10 km ou 15 da sua casa a pé, você vai vir adorar a Ele. Se Ele te entregar o carro, você vai chegar atrasado e talvez nem vai vir para o culto. Você entende o que eu quero dizer para você? Se for para te fazer fraco, Deus não vai te entregar. Agora, se for para te fortalecer, Ele vai te entregar. Aleluia. O que você deve fazer é um rascunho. Porque quem tem que ditar a palavra final, o texto final da sua história e falar o seu verdadeiro propósito e destino é Deus. Não somos nós. Muitos colocam na folha, no papel, eu vou fazer isso, isso e isso. Mas e Deus? Está onde nesse meio? Eu quero fazer, eu quero mexer nisso aqui tudo. Eu quero transformar isso aqui no melhor. Vou colocar uma televisão de 100 polegadas aqui e ali. Mas Deus está no meio disso. Eu quero mexer no meu quarto, eu quero mexer nisso aí, eu quero mexer nisso aqui. Mas Deus está no meio disso? Será que fazendo isso você não vai deixar o mais importante de lado, que é Deus e aquilo que Ele te entregou? Por que muitas das vezes as pessoas deixam de valorizar as coisas mais simples? Porque eles já têm muito. Eles já recebem muito e o mais importante eles deixam de lado. Se eu entregar a melhor carta na sua mão, você vai querer depois comer a pior? É óbvio que não. Porque você sabe da qualidade do que aquilo tem para te entregar. Então, eu te pergunto uma coisa que vai ser um pouco controverso. Se Deus sabe da qualidade que você tem, e você mesmo sabe da qualidade que você tem, por que não melhorar? Aleluia. Glória a Deus.
Por que não se tornar melhor? Se pergunte essa manhã, o que falta para me tornar melhor? Para me tornar mais próximo de Deus? Aleluia. E por que eu falei dos meios? Porque se você viver no meio que só fala mal de Deus ou que só fala em desgraça, você vai se tornar igual aquele meio. Você vai se deixar contaminar por aquilo. Você entende? Que o que Deus tem para te ensinar é algo que você tem que aprender na prática, você e Ele. E da forma que Ele vai te moldar, muitas das vezes parece até ser estranho. Porque Deus fala na própria Bíblia que Ele age de formas estranhas. Porém, o que eu tenho para te dizer essa manhã é, a partir do momento que você chegar aqui para tomar essa Santa Ceia e comer do pão, para consumir o corpo e o sangue de Cristo, você tem que consumir como uma nova criatura. E para se tornar uma nova criatura, você tem que deixar tudo aquilo que você fez de errado, para não cometer novamente os mesmos erros. Não é que você não vai errar, mas diferentemente você vai aprender que aquele erro que você cometeu, você não deve cometer de novo várias vezes. Porque a própria Bíblia fala que aquele que comete o mesmo erro todas as vezes é como um cachorro que entorna